Queridos irmãos e irmãs, uma saudação a todos os que participam desta meditação dominical do Evangelho de Nosso Senhor. Estamos no mês vocacional. Este segundo domingo nos inspira para ouvirmos este texto do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Este texto nos ajuda a perceber que no caminho de Jesus, o caminho para a cruz, para o Calvário, nele Jesus vai explicitando, vai apresentando várias realidades. Vamos ouvir com atenção este trecho. Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar, a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti." Ele respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo e, quando começou a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Neste segundo domingo, nesta nossa reflexão, ouvir esse trecho do Evangelho no mês vocacional é para nós um alento. E por que isso é importante e esse texto é importante neste mês vocacional? Primeiro, Jesus vai até os discípulos andando sobre as águas, ou seja, revelando a sua natureza divina. Jesus não é um ser humano como os discípulos são. É Deus e Senhor. Está indo ao encontro deles, superando todas as dificuldades e sobre as ondas furiosas do mar. Deus está acima de tudo isso. Jesus Cristo está acima de todos os reveses da história. Outra coisa importante que esse trecho nos traz. Os discípulos, quando veem Jesus, dizem: "É um fantasma", ou seja, é algo pavoroso, ficam com medo. Quantas vezes nós não ficamos com medo diante da revelação de Deus? Para nós, achamos que a vida é só o tocar, pegar, o dominar, ter controle sobre as coisas. E quando isso nos escapa, nós temos medo. Porque tudo está nas mãos de Deus, a vida está nas mãos de Deus. Nós precisamos de ter coragem, não termos medo de enfrentar as dificuldades e confiarmos em Deus. E Jesus, então, diante do pavor, do medo dos discípulos, diz: "Não tenham medo, sou eu, coragem." Veja, são palavras muito fortes. Jesus falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." E nesse momento, então, Pedro, o chefe dos apóstolos, diz a Jesus: "Se és tu, Senhor, manda que eu vá até a ti." E Jesus diz: "Vem." Venha. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Começou também a dominar todos os medos, todas as dificuldades. Mas o vento do mar, as ondas revoltas, aprofundaram o medo em Pedro e ele começou a afundar.
e logo gritou: Senhor, salva-me. Esta palavra, que às vezes nós deveríamos dizer a nosso Senhor, é muito importante. Às vezes nós começamos a afundar nas dificuldades, começamos a nos deixar submergir diante deste mar bravio que é o mundo. Mas devemos dizer, como Pedro: Senhor, salva-me. Jesus, quando nós dizemos salva-me, nós recebemos também de Jesus uma palavra não apenas de conforto, mas de firmeza. Por que você é fraco na fé? Precisamos ser fortes na fé. E não é na fé pessoal, no sentido de que eu tenho mais fé do que outros. Não. A fé que nós recebemos pelo batismo. A fé de que Jesus Cristo é Deus e Senhor e está conosco. A fé de que Ele nos anima e nos fortalece. Ao subir ao barco, o mar se acalma e Jesus então recebe dos discípulos esta profissão de fé. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O reconhecimento de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, único e verdadeiro, é Deus conosco. Este reconhecimento é que nos alenta e que nos ajuda. Isso tudo está ligado ao mês vocacional porque nos dá a dimensão exata da opção vocacional que nós devemos fazer, seja na vida familiar, na vida consagrada, na missão, nos trabalhos na comunidade, tudo isso que nós podemos apresentar como resultado da nossa vocação, da nossa adesão a Jesus Cristo. Devemos confiar em Jesus Cristo e chegar a dizer verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus.